Então, nesse vídeo a gente vai ver a solução de Vigas-Gerber através do método que eu estou chamando aqui de método 1. Primeira maneira que seja, né? Então, considere aqui a viga abaixo, calcular as reações de apoio e traçar os diagramas de esforços internos. Eu não dei nome ainda aos pontos, então vamos começar dando nome aos pontos. Aqui eu vou chamar de ponto A, esse é o B, C, D e aqui o ponto E. A gente tem o apoio do primeiro gênero no ponto A, então teremos uma reação vertical VA, mesma coisa no ponto D, reação vertical VD, no ponto E, apoio do segundo gênero, então reação vertical VE e reação horizontal HE. Aliás, começando pelo cálculo das reações de apoio. Pela solução desse método, a gente tem que separar a viga, né, no ponto do Gerber, no ponto da rótula, identificando qual seria o lado instável e qual seria o lado estável. Então, primeiro fazendo a separação aqui no ponto C, a gente tem do lado de cá um apoio do primeiro gênero, que no caso seria o ponto A, temos aqui o ponto B e finalmente o ponto C. Nitidamente esse aqui é o lado instável, já que visualmente a gente consegue identificar que ele não consegue obedecer às três equações de equilíbrio. Então aqui a gente já tem identificado qual seria o lado instável da nossa viga. Do outro lado, a gente tem os pontos C, D e E. Então está aqui de novo o ponto C, ponto D e o ponto E. Do lado de cá a gente tem aplicado a força de 10 kN, com inclinação de 45 graus. E do lado de cá a gente só tem essa carga distribuída entre os pontos D e E, com intensidade de 5 kN por metro. E os comprimentos que estão aqui indicados. Então, como esse lado aqui é o lado instável, esse é o lado estável, né? Obviamente. O lado instável se apoia no estável. Então, aqui, esse lado vai estar apoiado nesse, como se fosse um apoio de segundo gênero. A gente já discutiu isso no vídeo anterior. Então, aqui eu vou colocar uma reação VC, que do outro lado vai estar chegando com uma força, né? Como se fosse uma ação. Cada reação corresponde a uma ação, vice-versa. Do mesmo jeito, aqui eu vou ter uma componente horizontal, que eu vou chamar de HC, e do outro lado também vai refletir esse mesmo HC, obviamente com a mesma intensidade e sentido contrário. As reações de apoio VA, VD, VE e HE. Então, desse lado aqui a gente tem 5 incógnitas, que a gente não sabe os valores, então não podemos começar por esse lado. Desse lado só temos 3, então a gente pode começar o cálculo por esse lado de cá. Então, fazendo aí o somatório forças horizontais igual a zero, o somatório força horizontal igual a zero, a gente tem 10 cosseno de 45, positivo, menos HC igual a zero, implica aí que o HC vai ser igual a 7,07 kN. Fazendo agora o somatório de momentos no ponto C igual a zero, a gente tem agora VA vezes 4, tomando a regra da mão esquerda, VA vezes 4 menos 10 seno de 45 vezes 2 igual a zero, o que implica aí que o VA vai ser igual a 3,54 kN. E por fim, somatório de forças verticais igual a zero, a gente tem agora que VA menos 10 seno de 45 mais VC igual a zero. Como a gente já sabe o valor do VA, a gente pode identificar o valor do VC, que também vai ser igual a 3,54 kN. Como a gente já sabe o valor agora do HC e do VC, a gente pode vir para esse lado e calcular as demais reações, no caso aqui HE, VE e VD. Então, começando pelo somatório forças horizontais igual a zero, a gente tem agora mais HC
menos HE igual a zero. Como a gente já sabe o valor do HC, HE vai ser igual ao HC, que foi igual a 7,07 kN. Somatório de momentos, vamos tomar o ponto E como referência. Somatório de momentos em E igual a zero. A gente tem agora, de novo, regra da mão esquerda como regra. Menos VC vezes 7, já sabemos o valor do VC, mais VD vezes 4 e menos 5 vezes 4, que é considerada a fictícia da carga distribuída, vezes 2, igual a zero. Como a gente já sabe o valor do VC, agora a gente consegue calcular o valor do VD, que vai ser igual a 16,19 kN. Por fim, somatório, forças verticais igual a zero. A gente tem agora menos VC mais VD menos 5 vezes 4 mais VE igual a zero. Já sabemos o valor do VC e do VD. Então agora a gente calcula o valor do VE, que vai ser igual a 7,35 kN. Então das nossas reações, VA, VD, VE e HE, a gente tem que o valor do VA foi igual a 3,54 kN, o VD 16,19 kN, VE 7,35 kN e o HE 7,7 kN. Então, por esse método, a gente separa a viga na posição do dente Gerber, na posição da rótula, calculamos um lado que vai estar apoiado, porventura, no outro lado, e aí a gente calcula as demais reações. Então, reações de apoio. Vamos ver agora como é que ficam os diagramas, Então, diagrama de normal, diagrama de cortante, já estou aqui com o meu rascunho. Vou representar aqui também os valores das reações que a gente calculou, que é o ponto A, B e C, O valor do VA foi igual a 3,54 kN. No ponto C, a gente calculou uma reação que a gente chamou de VC, que foi igual a 3,54 kN, que estava aqui agora agindo como uma ação, 3,54 kN. A reação horizontal no ponto C foi igual a 7,07. Vou representar aqui também. Mesma coisa do outro lado, 7,07 kN. A reação vertical no ponto D, VD, foi igual a 16,19 kN. Lá no ponto E, a reação vertical, VE, foi igual a 7,35 kN. E a reação horizontal no ponto E, HE, também foi igual a 7,07 kN. Então, diagrama de esforço normal. No ponto A, vou calcular um lado, depois eu calculo outro lado, e na hora do desenho eu faço logo tudo junto. Então, no primeiro trecho, a gente não tem carga horizontal no ponto A, então o valor do normal só vai ter um valor. Então, vou escrever aqui como HA, depois, normal em A, depois no ponto B, normal em B antes, normal em B depois, já que a gente tem aqui uma componente horizontal que vai alterar o esforço normal, e no ponto C, também antes e depois, para esse trecho de cá. Então, com isso a gente fecha a primeira parte. Na segunda parte, vou começar tudo de novo. C antes, um pouquinho antes desse ponto, C depois, um pouquinho depois do ponto. No ponto D não preciso fazer antes e depois, lá no ponto E preciso por conta da reação. Então, normal no ponto A igual a zero, olhando para cá não tem nenhum carregamento. Normal B antes é igual a normal no ponto A, não tive ninguém para alterar o valor do meu normal entre o ponto A e o ponto B, então permaneço ainda com o valor igual a zero. Normal em B depois é igual a normal em B antes. Entre o B antes e o B depois, a gente tem aqui agora a carga de 10 cosseno de 45 fornecendo uma compressão. Então, menos 10
cosseno de 45. Então B depois igual a B antes menos 10 cosseno de 45 vai ser igual a menos 707 kN. C antes é igual a B depois. Entre B e C eu não tenho nenhum carregamento para alterar o normal, então permaneço com o mesmo valor, menos 707 kN. C depois é igual a CA antes. E aqui agora eu tenho a reação HC saindo do ponto, né? Então, mais 707 kN. Então, C depois é igual a CA antes, mais 707. Menos 707 mais 707. E eu chego aqui em zero. Começando tudo de novo agora para o outro trecho, né? Normal C antes igual a zero. Eu não tenho nenhum carregamento aplicado. Normal em C depois, que já seria esse ponto aqui. Lembrando que eu estou considerando só esse pedaço, né? Normal em C depois. A gente vê aqui agora o 707 entrando no ponto, então compressão. Então é igual a C antes menos 707, que vai ser igual a menos 707 kN. Normal no ponto D é igual ao normal em C. Depois, não tive nenhum carregamento entre o ponto C e o ponto D. Então permaneço com menos 707. Normal em E antes é igual ao normal no ponto D. Não tenho nenhuma carga aqui que altere o meu esforço normal. Tem a carga distribuída, mas ela não altera o normal, ela vai alterar o cortante. Então normal em E antes é igual ao normal no ponto D, que foi igual a menos 707. E normal em E depois vai ser igual ao normal em E antes. Normal em E depois está aqui, né? O HE está dando, então, tração nesse ponto. O normal em E depois é igual ao normal em E antes, mais o valor do HE, que também foi menos 707. Então aqui a gente chega a zero. Então, desenhando o diagrama de esforço normal, a gente tem aqui no ponto A 0. Aí depois a gente vai para o ponto B antes, também 0. No ponto B depois, a gente vai agora para menos 707. Normal em C antes, menos 707. Normal em C depois, 0. E aqui a gente fecha o primeiro trecho. Começando o segundo, a gente sai de 0, mesmo ponto, né? Não poderia ser diferente. Depois a gente vai para menos 707, ou seja, a gente volta de novo de onde a gente saiu, também não poderia ser diferente. A não ser que tivesse uma carga, obviamente, né? Aplicada em cima da rótula. Normal no ponto D, menos 707. Normal em E antes, menos 707. E normal em E depois, 0. Então aqui a gente tem o diagrama de esforço normal, já com a unidade indicada quilonewton. Mesma coisa agora para o diagrama de esforço cortante. A gente tem agora cortante no ponto A. Precisa fazer antes e depois por conta da reação VA. Então, cortante em A antes, cortante em A depois. Depois a gente vai para o cortante em B, que também precisa de antes e depois, por conta da carga concentrada. A mesma coisa no ponto C, antes e depois. Aí a gente fecha a primeira parte, né? A segunda, a gente começa tudo de novo. CA antes, C depois. Depois o ponto D, também a gente precisa fazer antes e depois. E lá no ponto E, também, né? Antes e depois. Então, cortante em A antes, 0. Cortante em A depois, VA, né? 3,54. A depois é igual a cortante em A antes, mais VA, que foi igual a 3,54 kN. Estou olhando sempre para a esquerda, começando o sinal do esforço cortante, carga para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, 3,54, B antes é igual a depois, nenhum carregamento entre o ponto A e o ponto B, então permaneço com o mesmo valor, 3,54 kN. B depois é igual a B antes, no ponto B eu tenho aplicado 10 seno de 45 para baixo, então menos 10 seno de 45,
3,54 menos 10 sendo de 45, eu vou para menos 3,54. C antes é igual a B depois. De novo, eu não tenho nenhuma carga distribuída entre os pontos, então sigo com o mesmo valor, menos 3,54. C depois é igual a CA antes, mais 3,54. E aí eu vou para zero. Começando tudo de novo. Cortante C antes é igual a zero, C depois é igual a C antes, menos 3,54. Então a gente vai para menos 3,54. D antes é igual a C depois. A gente não teve nenhuma carga entre o C e o ponto D. Então segue com o valor de menos 3,54. Cortante D depois é igual ao cortante D antes, mais o valor do VD. Então menos 3,54 mais 16,19. A gente vai para 12,65 kN. É antes é igual ao D depois, menos, já que a gente tem a carga distribuída, menos 5 vezes 4, que é igual a menos 7,35 kN, e cortante em E depois é igual a cortante em E antes, mais o VE, e aí a gente chega no valor de zero. Traçando o diagrama do esforço cortante, aqui a gente tem zero, daí a gente vai para 3,54. No ponto B, permanece o valor 3,54. B depois, menos 3,54. C antes, menos 3,54. 0. E aí começa tudo de novo, né? 0, depois menos 3,54 ali no ponto C, no ponto D, menos 3,54. Depois 12,65. Depois a gente vai para menos 7,35. E aí a gente fecha com zero agora. Então tá aí o diagrama de esforço cortante. Como a gente já viu, né, ainda vai precisar calcular o valor do momento também nesse ponto, que eu vou chamar de ponto F. E essa distância aqui a gente pode calcular pelo valor do cortante dividido pela carga distribuída. Então 7,35 dividido por 5. Identifica que esse comprimento é igual a 1,47 metros. Então, diagrama de normal, diagrama de cortante. Vamos agora para o diagrama de momento fletor. Diagrama de fletor, mesma coisa, né? Está aqui representada a viga. Eu só vou me dar o trabalho de colocar as cargas verticais, porque as horizontais a gente já sabe que não vai alterar no valor do momento. Então, o VC, que foi igual a 3,54, né? Aqui ele ficou para cima, aqui ele ficou para baixo. O VA, que foi igual a 3,54. O VD, 16,19. E o VE, 7,35. Então a gente tem momento no ponto A igual a zero. Se a gente tomar para calcular pelo lado esquerdo, momento em A igual a zero. Momento no ponto C também igual a zero, considerando só esse trecho de cá, né? Olhando para a direita não tem nada. Momento em C igual a zero. Momento no ponto B vai ser igual a VA vezes 2, que fica igual a 707 kN. Do outro lado, momento em C igual a zero novamente.
Se a gente olhar para cá, não tem carregamento nenhum. Momento no ponto D. A gente tem agora menos 3,54. Olhando para a esquerda, regra da mão esquerda, né? Então, menos 3,54 vezes 3, que fica igual aí menos 10,61 kN. Momento no ponto E também igual a zero, se a gente tomar para a direita. E por fim, momento no ponto F, que é um ponto que está por aqui, né? E que tem a distância de 1,47. Momento em F, tomando pela direita, a gente vai ter VE vezes 1,47 menos 5 vezes 1,47 vezes a metade disso, né? 1,47 sobre 2. Então, momento em F igual a 5,40 kN. Então, aqui a gente teve momento em A 0, C 0, o E também foi 0, no ponto B 7,07. Como a gente não tem carga distribuída nesse trecho, a gente pode ligar com linha reta. No ponto D, menos 10,61. Também não tem carga distribuída, a gente pode ligar com linha reta. No ponto F, foi 5,40. Aqui a gente teve carga distribuída, então tem que acrescentar o valor da carga distribuída. Nesse trecho de cá, que era o quadrado dividido por 8, então 5 vezes 1,47 ao quadrado dividido por 8, que dá igual a 1,35. E nesse trecho de cá, 4 menos 1,47, 2,53, são 2,53 ao quadrado vezes 5 dividido por 8, 4. Então daqui para cá a gente vai descer 4. Então tá aqui o nosso diagrama de momento fletor. Então, diagrama de fletor, diagrama de força normal, diagrama de força cortante e reações de apoio, tudo isso calculado através do método 1. Então, Vigas-Gerber, solução método 1.